Você também? Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque hoje para mim é um dia de festa. Porque, como diz o salmo que vocês colocaram como padrão, muito choro. Mas põe choro nisso. Muitas lágrimas, muita tristeza, muito confronto. Tudo que você puder imaginar e um pouquinho mais foi o que nós sofremos quando adentramos por aquela porta. Eu louvo a Deus porque tudo isso é sonho de um povo que chorou, orou. Confesso para você que eu não tive essa visão tão grande de fé para ter essa visão como está muito bonito. Eu sonhei com alguma coisa bonita, gostoso, aconchegante. Mas igual agora está aqui, é só mesmo aquele Deus maravilhoso para fazer essas coisas maravilhosas na minha e na sua vida. Eu só vou contar, para começar a falar, eu vou contar somente um testemunho. Eu estava, alguns irmãos já conhecem, eu estava em férias lá no Guarujá. Eu tinha entrado numa firma no mês de novembro. Eu, vendedor da firma Perstorp, uma firma sueca, e nós fomos para o Guarujá com dinheiro no bolso, um apartamento na ilha ali no local das Pitangeiras, né? E eu recebi uma ligação de um pastor dizendo: Roberto, eu queria que você assumisse uma igreja. E eu falei: meu Deus, eu não tenho capacidade. E ele falou assim: você tem capacidade? Eu falei: não tenho, mas eu vou pensar. E dou a resposta para o pastor, que era ST na época, de Vila Mazém. Agora eu pergunto para você, como eu e como você, nós temos as nossas falhas. E eu disse: como é que você pode pensar em assumir uma igreja se você está com dinheiro no bolso, umas férias, num Guarujá, e ainda eu usei como desculpa dizendo: eu não tenho capacidade. E um dia, no dia seguinte eu liguei para o pastor e falei: pastor, infelizmente eu não vou poder assumir essa igreja. Essa igreja é esta igreja. Depois o pastor Azul, como essa igreja estava numa situação muito difícil, quem conhece a história dela, e capengando, e o pastor Azul assumiu e falou: Roberto, se eu assumir São João, você assume? Eu falei: pastor, eu assumo. Eu era evangelista na época, eu tinha um grupo de quase 40 jovens em Piramiba, eu era conselheiro, tinha gente com disposição, eu com meus 36 anos, não me pergunta a idade agora, mas depois eu falo, não tem problema. E assumi a máquina, só para você ter uma ideia de como Deus pode e faz. Quando eu adentrei naquela porta, a primeira coisa que eu ouvi aqui foi uma voz dizendo, quando eu disse para Deus que não tinha capacidade, Ele diz: eu te capacito para você assumir essa igreja. Não é a sua capacidade, mas é a minha capacidade e meu poder. E assim começou a nossa história aqui. Que o Senhor da graça, eu vou contar alguma coisa, mas eu quero mesmo é que você pense o seguinte: você não pode ir para lugar algum agora, pode? Aquele relógio está certo? 7 horas. Amém? Você não pode ir para lugar algum, você vai ter que me escutar. Quem quer, quer não, mas Deus vai dar graça, vai dar para você escutar. Está gravando também, meu? Misericórdia. Sabe, a palavra, eu orei. Aliás, eu estou orando muito tempo. Quando eu recebi o convite, eu já estou orando. Eu gosto. A palavra era 1, 2, até 3 palavras, eu não sei. O Espírito Santo me conduziu para essa palavra, que eu tenho certeza que é a palavra que vai aquecer o seu coração e o coração dessa igreja. Só que, posso ser sincero, não depende de mim, depende de você. Se você não tiver com o coração preparado, adubado, molhado pela unção do Espírito Santo, a palavra bate e volta. Mas como eu estou aqui desde o início desse culto, aliás, eu já fui chorar lá na poltroninha do pastor, comecei a
que o Espírito Santo puder derramar no seu coração, abra ele agora. Abra o teu coração para que a palavra ela possa vir como semente, adentrar e dar frutos daqui para a eternidade. E quando você estiver aqui, os frutos você vai ver. Quando você não estiver aqui, estiver na eternidade, você vai saber lá que muitos frutos você deu aqui. Aleluia. E essa é a função da igreja. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Essa igreja precisa crescer. Essa igreja já batalha umas 500 vezes. Já venderam, tentaram vender a propriedade, acabaram com aqui, acabaram aqui. Quem conhece a história? Essa igreja, as pessoas não queriam vir para cá. De jeito nenhum. Eu cheguei a escutar de uma pessoa, e não posso falar em nome dele, que nós estávamos jogando pedra nas portas. Mas nós não acreditamos naquela palavra. Nós acreditamos na palavra do Senhor que diz que aonde a palavra dele for jogada, vai existir prosperidade e as pessoas vão aceitar Jesus e o reino de Deus vai crescer. E nós estamos aqui, amados, e nós vamos falar aqui de reino. Nós não estamos falando da igreja metodista, aqui e acolá, como o pastor disse, a grande unção que teve lá no encontro de pastores. Nós estamos falando de reino. Reino é diferente de igreja. Igreja ela está aqui para eu e você congregarmos. Nós temos que fazer parte dessa igreja. Nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros de um corpo. Então prepare o teu coração aí, que Deus quer falar com você nessa noite. Amém, igreja? Então vamos lá trabalhar um pouquinho lá em 2 Samuel, no capítulo 6, um texto bastante conhecido. Bastante. Amados, há textos lindos. Cada texto, mas esse aqui é um texto que fala ao meu coração e vai falar ao seu coração em 2 Samuel 6, verso 11. Amém, igreja? Amém. 2 Samuel 6, verso 11. Esse texto é tremendo. O texto diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa, ou toda a sua casa. Amém? Aleluia. Olha só que gostoso essa palavra. É Deus presente em algum lugar. Aqui está dizendo uma história bonita, amados, que nós já conhecemos, mas eu não sei porque o Senhor sempre fala para eu pegar um texto e depois contar para você o contexto desta palavra, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para mim e para você nesta noite. Obed-edom, um homem que foi escolhido ali ao léu da sorte. E quando nós falamos desse texto, que a arca é levada, é porque Davi estava com problema. Davi teve um problema na condução da arca. Um homem usa a mão lá e de repente ele é fulminado por Deus. Algo que ele tentou tocar, algo santo. E Davi ficou com medo, como eu e você ficaria com medo. Ele perguntou: devo eu levar a arca? E ele parou, e pela estradinha indo para Jerusalém, ele encontra uma casa na beira da estrada, e a casa é de Obed-edom. Amados, encontraram um homem que abriu a casa para a arca entrar. E você nesta noite, como a palavra, está sendo escolhido para abrir a sua casa para Deus entrar. Como Deus entrou ali na casa de Obed-edom. E quando a gente fala assim, amados, ali na beira da casa, e eu quero falar casa, porque eu quero dizer para você que é bom quando ele fala casa, mas eu quero falar assim: Deus tem que entrar no seu lar. Lá é algo mais gostoso, aconchegante, mais quente, vem de lareira. E às vezes nós nos preocupamos com a casa e nós não nos preocupamos com o lar. Lar é papai, mamãe e os filhos. É a unidade do casal, coisa gostosa que tem que existir. E nós temos visto que não está existindo essa unidade. Então eu chamo a sua atenção aqui para que quando Deus, a arca de Deus entrou ali na casa de Obed-edom, a partir daquele momento a casa começou a se transformar numa
eu digo amém. Mas se você daqui para frente entender o contexto do lar, eu vou dizer amém, amém e amém. E se você convidar esse Deus maravilhoso, essa arca para entrar, e você vai ver que tudo isso Deus vai mudar na sua vida. Eu trouxe alguns aspectos aqui interessantes na questão de casa. Como nós temos trabalhado com casais, grupo Casados para Sempre, nós temos vivenciado lares que estão em conflitos. Olha só, conflito, discórdia, orgulho, amargura, ódio, mentira, raiva, rebelião, medo, negatividade, falta de paz. Mas você vai falar, Roberto, tantas coisas têm acontecido na casa. Infelizmente, amados, eu quero dizer para você que não são das casas dos ímpios, não. Eu tenho visto e vivenciado isso na casa dos irmãos da igreja. Aqueles homens, aquelas mulheres em que, na realidade, têm frequentado a igreja, mas têm tido dificuldades. Uma vez lá em Tremembé, eu pulei ali num momento de culto, uma esquete, uma dramatização. Eu peguei ali um pai, uma mãe, um casal e os seus 3 filhos. E falei para eles, vocês vão estar aqui brigando, briga um, briga outro, xinga outro. E eles começaram a brigar. E eu disse, olha, num determinado momento, o menorzinho puxa a calça do pai e diz assim, papai, nós temos que ir para a igreja. Aí o pai diz, é mesmo? Então vamos lá, todo mundo pega as Bíblias. Mas pega também a máscara, para que a gente possa colocar a máscara. Sabe aquela máscara do bonzinho, pastor? Tudo bem, amado irmãos? E esses dias eu lembrei, lendo um livro da Marlene, um livro gostoso da Joyce Meyer, que é Mente Tranquila, e ela fala mais ou menos dessa esquete que lá no passado. Amados, presta atenção. O que aconteceu talvez na casa de Obed-Edom? Existiam esses mesmos conflitos, esses mesmos problemas. Mas quando, por um acaso, o rei Davi deixou a arca, e a arca entrou ali na casa de Obed-Edom, e ela mudou completamente. A Bíblia diz que 3 vezes foram suficientes para Deus fazer algo tremendo naquela casa. Aleluia. Deus pode fazer algo para você em 3 meses, um mês, seja qual for a data ou o tempo. Mas eu quero dizer, Deus precisa fazer e quer fazer com urgência, amados. Sabe por quê? A igreja está perdendo terreno. Almas estão indo para o inferno. E a igreja precisa praticar aquilo que a palavra diz, o ide. Mas como eu posso ir pregar o evangelho se eu tenho confusão e conflito na minha casa? Se a minha casa não ainda é um lar perfeito, onde a palavra e a presença de Deus realmente deve fazer-se presente na minha vida e na sua vida. Por favor. Então, amados, 2 coisas Obed-Edom fez, muito obrigado. 2 coisas. Ele achou buscar em seu coração a humildade. Ele achou buscar no seu coração a obediência. 2 fatores importantes de alguém que recebe um presente como aquele casal recebeu. Deus está querendo a partir de agora, eu sei que Ele já faz parte da sua vida. Eu sei que Ele é presente na sua vida, amados, mas Ele não quer ser o mesmo presente na sua vida. Ele quer fazer algo diferente na sua vida e no seu lar. Só que para isso é necessário que você tome uma postura, que é a postura da obediência.
postura da humildade, onde você entende que para Deus habitar, amados, e Deus não habita aonde há bagunça. Deus não habita onde há discórdia. E uma das coisas que mais tem preocupado é a questão da amargura. Como existem pessoas amarguradas. Amargurada com o seu marido, amargurada com sua esposa, amargurada com seu filho, com a sua filha, ou o filho amargurado com seu pai, a filha amargurada com seu pai. Amados, a palavra de Deus diz que quando Deus reina, as coisas mudam, mas a palavra de Deus diz que reino dividido não há prosperidade. Imagina lá na casa de Obed-edom, mesmo com a arca ali, ele quisesse fazer de um jeito, a esposa de outros filhos. Pode parar. Para que haja sucesso no lar, para que haja sucesso na vida da igreja, porque lar abençoado é a extensão de uma igreja abençoada. Para que haja sucesso é preciso o esposo parar, a esposa parar, os filhos parar e conversar. O esposo é um sacerdote, é aquele que ministra sobre toda a família. A mulher, segundo a palavra, ela é sábia, ela precisa ser sábia também para ministrar. E os filhos têm que ter obediência para com os pais. Lógico que tem tantos textos também que diz que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, mas eu não quero ir por esse lado, eu quero ir para o lado da humildade e da obediência. Como você quer prosperar no seu lar, como Obed-edom prosperou, se você não quer pagar o preço? A bem da verdade, amados, nós estamos num século já, em um ano de 2012, que não são todos que querem pagar o preço. Quando eu venho aqui para fazer parte do grupo de louvor, de adoração, eu preciso ter vida com Deus. O que é vida com Deus? Vida com Deus. Eu não posso pecar, eu não posso mentir, eu não posso brigar aqui, ter raiva, ter rebelião, amados. Eu não posso ter, eu tenho que ter vida e intimidade. Com certeza, os 3 vezes que a arca de Deus ficou ali na casa de Obed, eles procuraram se afinar numa harmonia com Deus. Sabe por quê? A arca, ela significa a presença de Deus. Deus não está presente onde há discórdia. Você pega aqueles cartazes lá que o pessoal vende, Deus habita na bagunça. No fim do mundo, Deus não habita na bagunça. Deus habita numa casa ou num lar, nós queremos entender agora, abençoado por Deus, um lar que precisa. Para tanto, amados, essa igreja para mim agora é como se estivesse começando agora, pastor. Por tudo que vocês já passaram e por tudo que nós passamos, os irmãos, é um recomeço. Para um bom recomeço, precisa existir uma nova aliança com Deus. Aliança, amado, é isso aqui, ó. É isso aqui, é uma aliança. Quando eu me propus a fazer uma aliança com a Marlene, durante 36 para 37 anos de casado, há uma aliança perfeita. Para eu fazer essa aliança, para você fazer, é muito fácil. Mesmo porque, vamos ser sinceros, amados, se eu não fizer, Deus não habita na minha vida, no lar. Ou você quer viver a mesma coisa que você tem vivenciado todos esses dias, todos esses anos, tudo isso, vivendo uma vida de problemas e dificuldades. Mas se você estiver disposto a recomeçar, como essa igreja está recomeçando num tempo novo, num momento novo, na presença de Deus, da arca de Deus aqui, faça uma nova aliança com Deus. E nesta noite eu estou convidando você para fazer uma nova aliança. Você esposa, você filho, você filha, se tiver mais 2 ou 3. Vamos rever tudo aquilo que tem nos feito de errado, amados. Os crentes hoje estão, e
Outro detalhe, se você quer fazer essa aliança com Deus, deixa eu te falar uma palavrinha que eu gosto muito, que eu tenho visto aí fora, e as empresas estão trabalhando muito com os seus funcionários, e tem dado certo, é buscar a excelência. Porque eles lá fora estão preocupados em buscar a excelência do que o mundo dá, e eu e você não temos buscado a excelência da presença de Deus na nossa vida. Como é gostoso, como seria gostoso se eu e você tivéssemos nesse momento renovando a nossa aliança e buscando a excelência de Deus, para que através dessa nova tomada de posição você abra o seu lar, para que Deus possa se fazer presente, para que a arca de Deus possa entrar e fazer algo tremendo. Imagine vocês, amados, o texto é tão fiel e tão importante, que no verso 2 diz assim: então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem por amor da arca foi, pois Davi com alegria e fez subir. Amados, presta atenção. Passou aquele momento de crise, de medo de Davi. Ele agora escuta dizer que a casa de Obed-edom não é a mesma. Deus fez maravilhas. Ele vai e busca a arca de Deus e leva para Jerusalém. Vocês entenderam, amados? Estão compreendendo? Ele percebeu que houve uma grande mudança. Você sabe como é que uma igreja cresce? É quando as pessoas começam a verificar uma grande mudança no seu lar. Ou você quer escutar o que eu tenho escutado? Olha, para mim ser crente igual aquela vizinha do número 10, eu não quero ser. Falta testemunho, falta vida com Deus, e Deus tem nos chamado para esse momento gostoso. E quando você quiser realmente entender, Ele quer fazer um novo lar, com a arca dele entrando no seu lar, com a presença dele entrando no seu lar. Glória a Deus. Buscando a excelência. O que é buscar a excelência? É lá fora, talvez um curso mais específico de uma computação, um português mais erudito, ou qualquer outra temática de estudo, ou qualquer outra coisa lá fora. Mas aqui para nós, amados, a excelência de Deus é duas coisinhas só. E se você fizer isso, você vai ver a grande diferença. E os irmãos, os crentes, estão apanhando de 10 a 0. E sofre daqui, e sofre dali, e não tem sossego, não tem paz no lar, porque não faz as duas coisas para buscar a excelência, que é a palavra de Deus. Ler a Bíblia, tem até um cântico antigo, né? Leia a Bíblia e faça a oração. A segunda é a oração. Então, duas coisas importantíssimas. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Não é assim? Um cântico? Não tem segredo. Não precisa fazer um PhD ou qualquer outra faculdade, um mestrado, não precisa. Na universidade evangélica, na universidade do Espírito Santo, na universidade da unção de Deus, duas palavrinhas movem tudo: ler a palavra de Deus e orar. Eu nem me atrevo a perguntar, mas eu vou perguntar, mas também você não levanta a mão e fica quietinho. Quanto tempo você fica no Facebook? Quanto tempo você dá de oração? Quanto tempo você bota a ler a palavra? Aí o pastor, mas o senhor é um pouco antigo. Não, eu também tenho Facebook. Tenho um e-mail, eu trabalho. Só que é o seguinte, eu determinei na minha vida, se eu fico 30 minutos, 31 minutos de oração e palavra. Se eu ficar uma hora e 1 minuto, sabe por quê? Esse 1 minuto vai fazer a diferença na sua vida. E mesmo porque, amados, nós estamos muito comum com aquilo que o mundo nos oferece. É toda essa argumentação temática da vida moderna. Pergunto
para você, isso vai fazer diferença no reino? Não. Isso vai fazer diferença se você está propenso a ser salvo? Não. Isso não vai fazer diferença. Porque a Bíblia diz que nós devemos estar aqui, mas nós não devemos realmente fazer parte desse mundo. Vocês entenderam a primeira parte? Amém. Glória a Deus. A segunda parte é tão simples, mas sabe, quando o Obed-Edom, ele viu tudo aquilo que Deus fez na vida dele, quando o rei Davi viu tudo aquilo, puxou a arca para Jerusalém, foi maravilha. Mas amados, deixa eu te explicar uma coisa. Olha, alguma coisa às vezes acontece comigo. Nós temos o de melhor, ganhamos o de melhor, Deus nos dá o de melhor, nós somos prósperos, abençoados. O que a gente faz? A primeira coisa é puxar o carro. Deus está aqui, eu corro para lá. É comum. Eu tinha um irmão que me orava, pastor, um irmão lá em Tremembé me orava, pastor, me dá um carro, eu preciso do carro. E orei. Aí tinha um problema aqui em São Paulo, o nome dele foi negativado por eu falei, me dá o telefone, liguei aqui e falei, o meu irmão não deve nada. Não, então tira o nome dele. Se vocês não resolverem o problema uma semana, eu vou agir de outra maneira. Eu nem sabia nada, não sei nada da democracia, mas eu usei aquilo que Deus deu para mim. 2 dias ele recebe lá a carta dizendo, ele não está mais negativado. Ele vai e compra um carro, um carrão. Pergunto para você, aonde está o irmão? Até hoje eu espero ele na igreja, amados. Deus deu um carro para ele, ele fugiu da igreja. Deus tem dado maravilhas para nós fugimos para ir para a igreja, para ir para qualquer lugar. Mas o Obed-Edom, veja como foi bom para ele. Veja como vai ser bom para você. Tem 4 pontos importantes em Obed-Edom que eu quero dizer para você, biblicamente mesmo. Biblicamente, lá não precisa abrir a sua Bíblia. Lá em Crônicas 15:18 diz que ele gostou tanto da arca estar na casa dele que ele ficou chorando quando Davi tirou. Não! Você sabe o que ele fez? Ele correu para onde a arca estava. Ele foi para a arca, ele foi para lá e ele se prontificou para ser porteiro. Segundo escalão. Tem gente que é só o melhorzão, né? Ele foi ser porteiro. Ele não podia entrar aonde a arca está, mas ele podia olhar. Ele podia estar perto da arca. Ele podia estar perto do poder de Deus. Ele optou nessas 4 tentativas de correr para onde ou da onde veio a bênção dele. A bênção que Deus deu para ele e para o seu lar. E ele foi ali. Quem quer correr para a arca? Quem quer correr para Deus agora? Quem quer correr para os mananciais que Deus tem preparado para mim e para você? Quem quer correr para a unção de Deus, para estar perto de Deus, mesmo que seja no segundo escalão? Amados, eu quando cheguei em Tremembé, em São Sebastião, que eu saí daqui para lá, né? Foi um mês de choro, pastor. Mês de choro, quando disseram para você, vai para lá. Choraram no meu aniversário, até a gente saiu para o nosso aniversário, dia 12 de dezembro, até eu sair, choro. Mas foi Deus, né? Graças a Deus. Amados, eu cheguei lá em São Sebastião, veio alguém de Tremembé lá nos visitar com o pastor, que era o nosso SD, e ele era contrabaixista, né? Os meninos que tocam. E ele falou assim para mim, pastor, eu quero ser o número 1 do baixo. Ele já não queria nem ser o terceiro escalão, o segundo escalão, ele queria ser o maior contrabaixista. Pergunto para você onde ele está. Ele está na igreja, mas é um jovem hoje, já chegando aos 30 anos, que não decidiu a sua vida. Ele não tem definido, a gente toca bem, mas ele não tem definido